Olá, olá, amigos do canal. Eu sou o Paulo Degering, ou DG, e hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula, os nossos primeiros exercícios sobre objetos, onde eu vou trazer alguns exemplos de mundo real para que vocês possam entender muito bem, e depois eu vou colocar em código no C Sharp. Se você não conhece programação, nunca viu C Sharp na vida, não arranque os cabelos ainda. Eu só quero que você vá se familiarizando e vendo como é que a gente pode transportar um objeto, uma classe, um exemplo de diagrama para o mundo da programação. E agora vocês já conhecem aquele momento onde eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, para vocês se inscreverem no canal, para vocês ativarem os sininhos para não perderem os novos vídeos conforme eu for fazendo, para vocês deixarem seus comentários, sugerindo, questionando. Eu não sei de tudo, mas o que eu sei eu quero compartilhar com vocês e eu quero que isto aqui seja um esforço em conjunto, colaborativo, e não apenas de eu falando como as coisas deveriam ser ou são. Eu não sei se você que está aí me assistindo faz também gravação de vídeos, mas como é complicado. Eu acho que eu já gravei esse vídeo aqui mais de 15 vezes, só para poder ficar bom, só para ficar com um áudio bom, só para poder entregar para vocês uma coisa de qualidade. Depois eu ainda tenho que editar tudo porque eu erro pra caramba no meio, e só por isso esse vídeo já merecia uma curtidinha, vai? Por gentileza. Bom, gente, quando nós estamos falando de objetos, nós estamos falando necessariamente de classes, porque são as classes que definem as propriedades, os atributos e também o comportamento daqueles objetos. Um exemplo seria o caso do mundo dos seres vivos, onde nós temos a ciência definindo através de classes e subclasses cada tipo de ser vivo. Por exemplo, as classes principais, que são 5, eu lembro das primeiras 3, são os seres do mundo animal, do mundo vegetal, do reino, né? Animal, vegetal e do reino fungi. E aí a gente vai ter as subclasses e infinitas subclasses para definir cada animalzinho, cada ser vivo que reside, que mora nesse mundo aqui. No modelo de sistemas, isso também vai ser feito com uma complexidade que vai variar muito para cada escopo, para cada projeto. Isso tem que ser muito bem entendido, mas que deve ser feito com muito cuidado desde o início, porque isso vai impactar positiva ou negativamente no nosso sistema no futuro. Às vezes demandando, se for mal feito, retrabalho. Às vezes, se for demasiadamente especificado, se forem criadas classes de forma exagerada, vai demandar muito mais recursos de servidor, uma complexidade muito maior do nosso sistema, e a gente também não quer isso. Bom, eu vou colocar aqui na tela um exemplo que eu já desenhei para vocês. Esse site aqui é o site Visual Paradigm Online. Se vocês pesquisarem por diagramação de classes UML ou diagrama de classes UML, vocês vão encontrar bastante sites que permitem fazer isso e também ferramentas que até podem ser instaladas no computador. Aqui eu trouxe um exemplo bem básico, eu não criei todas as propriedades para não ficar uma coisa complexa, é só para realmente ter esse entendimento básico, tá? A gente tem aqui então o veículo. Eu imaginei o veículo inicialmente, é que ele tem um modelo, um fabricante e uma cor. Todo veículo tem que ter isso. E o veículo, eu pensei, o veículo anda e ele buzina, porque eu pensei inicialmente nos veículos terrestres. Então a gente tem aqui o carro, essa setinha que vai para veículo quer dizer que o carro é um veículo, tá? Então o carro, quando ele é um veículo, ele vai herdar as propriedades e os comportamentos da classe pai. Quer dizer que o carro vai ter um modelo fabricante cor, ele vai andar e buzinar. Até aqui tudo bem. Motocicleta também, ela vai ter um modelo fabricante cor, ela vai andar e ela também buzina. Aí eu lembrei que o avião, ele também é um veículo. O avião, ele tem modelo fabricante cor, só que o avião não anda. Andar não é um bom descritor para um comportamento dele. O avião não buzina, todos os aviões que eu conheço não buzinam. Aí eu lembrei do caiaque. O caiaque também é um veículo aquático. Ele pode ter modelo, fabricante e cor, mas ele não anda, ele navega e ele também não buzina. Então vocês já começam a ver que esse modelo aqui não está apropriado. Eu pensei em um outro aqui, onde eu tenho o veículo com seu modelo fabricante e cor, agora ele se locomove de A a B, tá melhor.
todo o veículo vai se locomover de um ponto a outro. E eu pensei aqui num método chamado avisar. Por quê? O veículo vai avisar com a buzina, o avião vai avisar através do rádio e sucessivamente. Aí eu pensei no seguinte, eu vou definir então uma subclasse veículo de 4 rodas, veículo de 2 rodas, e aqui a gente já começa a ter um problema, porque a gente tem veículos de 8 rodas, de 6 rodas, de 14 rodas, de 30 rodas, porque aqueles caminhões gigantes, né? Então, e o trem? O trem também é um veículo. Como é que a gente definiria ele? A gente já começa a ter um problema de modelagem aqui. E veja só, o veículo de 4 rodas. Ele vai ter o quê? Por exemplo, potência do motor. O carro tem 4 rodas, então ele herda aqui, e ele tem potência do motor. Mas e o skate? O skate ele tem 4 rodas, mas ele não tem motor. 2 rodas, motocicleta, tem um tipo de combustível, que é uma propriedade que eu defini aqui. Também seria no de 4 rodas. Nesse caso aqui. Patinete elétrico, também, o tipo de combustível dele pode ser pensado como a célula elétrica. Mas e a bicicleta? A bicicleta tem 2 rodas e ela não tem combustível. Então esse modelo também não está apropriado. Aí eu parti para um terceiro modelo. Esse modelo aqui, olha, ele já está mais interessante. O veículo tem modelo fabricante, cor e quantidade de passageiros. Eu supus essa propriedade aqui. Embora existam veículos que não tenham passageiros, ele vai ter só tripulação. Mas aí é só para vocês entenderem como tem que tomar cuidado nessa modelagem. O veículo continua se locomovendo de A a B e continua avisando. Aí eu defini aqui, olha, veículo automotor e veículo não motorizado. Parece uma divisão mais interessante, né? Uma especificação mais interessante. O veículo automotor ele tem um tipo de combustível, então ele vai ser a gasolina, a etanol. E aí, lá do veículo automotor, herdam as classes veículo terrestre, veículo aquático, veículo aéreo e veículo híbrido. Tá interessante isso aqui, né? Parece que tá bem definidinho. Aí a gente tem o carro, que herda do veículo terrestre, a moto. Aqui não é carro, aqui seria caminhão. Caminhão tem veículo terrestre. O trem poderia ser veículo terrestre. E por aí vai. Veículo aquático, o navio, o jet ski. O veículo aéreo, avião, helicóptero. E o veículo híbrido, que não tem subclasses. Veículo não motorizado. Vocês estão vendo que aqui eu não defini subclasses como veículo híbrido, veículo aéreo, veículo terrestre. Por quê? Porque eu quero demonstrar que muitas vezes a gente consegue simplificar esse diagrama, simplificando assim, por conseguinte, o nosso sistema, o nosso modelo de dados, no banco de dados. Por quê? A bicicleta ela herda do veículo não motorizado, o ultraleve, o caiaque, mas qual é o meio de locomoção deles? O meio de locomoção eu defini como uma propriedade. Então, essa propriedade aqui vai dizer simplesmente aéreo, híbrido, aquático, terrestre. Vejam que simplificação interessante aqui. É claro que se nós tivéssemos de repente outras propriedades que pudessem ser definidas e que são exclusivas, né, do veículo aéreo, do veículo híbrido, aí faz sentido a gente modelar desta forma aqui embaixo. Se não, faz sentido modelar assim. É muito comum que nessa fase da modelagem UML a gente muitas vezes defina uma classe, defina um modelo, né? E depois a gente veja que esse modelo pode ser simplificado. Por isso é tão importante colocar em modelos, né? Para que a gente possa ter essa fase de análise. É muito importante lembrar também que essa fase aqui ela é essencial na construção de qualquer software, porque reside nela aqui boa parte do BI, da Business Intelligence, de cada negócio, ou seja, da inteligência do negócio do cliente. Porque isso aqui está definindo efetivamente como é o relacionamento entre os atores daquele software ou daquele sistema, que vão representar algo do mundo real, tá? Quando a gente fura isso aqui, a gente pode ter problemas, como eu já disse. Essas classes aqui, elas normalmente serão representadas, por exemplo, no banco de dados por tabelas. E quando a gente gera desnecessariamente classes específicas, elas vão constar no banco de dados, provavelmente, e vão gerar dados em excesso. Às vezes, num modelo de sistemas de alta demanda,
um parâmetro a mais, uma propriedade a mais mal modelada, pode impactar bastante a quantidade de dados no sistema. Muito bem, gente, eu estou aqui agora no C#, eu já tenho aqui uma console app. Console é aquele aplicativo de telinha preta. É só para que ele coloque em linhas mesmo ali uma saída para que a gente possa ver o comportamento, tá? Eu vou apagar essas linhas aqui. E aqui, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar o meu microfone mais para frente. Pode ser que o áudio fique um pouquinho diferente agora. E eu vou criar aqui uma classe, ou melhor, uma pastinha muito simples chamada classes. Aqui dentro eu vou criar um arquivo, uma nova classe chamada veículo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus códigos é sempre utilizar inglês nas nomenclaturas de tudo. Por quê? Evita a dificuldade com acentuação. Facilita nesse sentido. Vai do gosto de cada um. Eu prefiro assim, tá? Mas nesse caso aqui eu vou usar português para fins de demonstração. Isso aqui eu estou criando uma classe pública, ou seja, ela é acessível por qualquer outro objeto, por qualquer outra classe, por qualquer outro código dentro desse sistema. No espaço, namespace, console app classes, que é o nome da pastinha que eu dei lá, tá? Bom, a classe veículo, então, ela vai ter o seguinte. Eu vou arrastar isso aqui para outra telinha para que a gente possa ver, para que eu possa ver aqui, tá? Aqui na classe veículo, eu tenho a propriedade veículo, aliás, modelo. Eu tenho a propriedade fabricante, a propriedade cor e eu tenho também a propriedade quantidade PTD passageiros. Aqui vocês veem, são propriedades públicas, então quem utilizar esse objeto vai ter acesso a essas propriedades. E aqui eu tenho os tipos. Depois eu vou explicar isso com mais calma, só para dizer aqui, isso aqui é um tipo de texto, string, e aqui é um tipo inteiro, um número inteiro, tá? Ele está marcando em verdinho aqui porque o C#, nas versões mais atuais, ele pede, e se eu não me engano é a partir do ASP.NET 7, ele pede que você defina o string ou como requerido ou como nulável, que significa que ele não vai ter nenhum valor quando for instanciado, tá? Então aqui eu vou colocar que ele é requerido. Então toda vez que eu instanciar uma classe, um objeto dessa classe, eu vou ter que necessariamente informar esses valores, tá? Bom, agora eu vou aqui criar uma nova classe que é o veículo motorizado. Lembrando que eu vou fazer de forma simplificada, não vou criar toda aquela estrutura de veículo híbrido, terrestre e tudo mais, tá? E aqui no veículo motorizado nós temos simplesmente a propriedade tipo combustível, ok? Também é uma propriedade requerida, obrigatória, né? Vocês estão vendo esse autocomplete aqui, né? Isso aqui é o GitHub Copilot, tá? Ele é uma inteligência artificial que se integra no Visual Studio e ela me dá sugestões excelentes, ela completa código, é bem legal. Ela é paga, mas ela é bem legal. Eu recomendo. Propriedade, capacidade do tanque, eu vou colocar propriedade, potência, tá bom, por enquanto tá bom. Isso aqui é um veículo motorizado. Agora eu vou criar uma outra classe chamada veículo não motorizado. Essas linhas de cima eu não preciso no momento, eu só preciso delas quando o meu código aqui precisa acessar alguma coisa que não está nele. Olha só que interessante, aqui ele já completou algumas propriedades para mim, olha. Já sugeriu, né? Quantidade de rodas, quantidade de marchas não, porque nem todo veículo motorizado vai ter. Também não vai ter quantidade de rodas,
Mas isto poderia ser uma... Quer ver? Ó? Quantidade de rodas poderia ser uma propriedade e quando não tiver ele vai ter 0, tá bom? Mas eu vou definir aqui só, então, prop required string meio locomoção. Pronto, para esse aqui tá bom. Agora a gente vai voltar aqui, olha, vejam só. No veículo eu tenho então as propriedades que eu quero que sejam herdadas pelas outras classes que eu criei aqui. Então eu preciso vir aqui e dizer que veículo motorizado é um veículo. Ele herda de veículo. O veículo não motorizado, ele também herda de veículo, certo? Vocês se lembram aqui, né? Veículo automotor e veículo não motorizado. Aliás, eu coloquei o nome diferente aqui, né? Mas tudo bem, deixa veículo motorizado. Bom, agora eu vou criar então apenas algumas classes. Eu vou criar carro como um exemplo de veículo motorizado, ok? Então ele vai herdar veículo motorizado. Viu como o GitHub é bem interessante, né? Ele já me sugere com inteligência mesmo. O carro é um veículo motorizado. Vamos ver o que ele me sugere de propriedade? Quantidade de portas e tipo de câmbio. Legal, vamos deixar aí. E a gente tem aqui no veículo... vamos criar uma nova classe, então, de veículo não motorizado, que vai ser o quê? Uma bicicleta. Tá pequenininho aqui, eu não tô conseguindo ver. Bicicleta. A bicicleta, ela herda, então, veículo não motorizado. Vê que ele é inteligente mesmo. Quais são as propriedades que ele me sugere? Quantidade de marcha e se possui cestinha. Legal, vamos lá. Isso aqui, olha, é uma propriedade booleana. Ele está colocando como required aqui, mas o required não é necessário para tipo inteiro nem booleano, tá? Booleano é sim ou não, verdadeiro ou falso, tá? Muito bem, vamos então testar esse código na realidade aqui no meu program.cs para que ele faça algumas coisas interessantes. Só que eu não coloquei lá nenhum método, né? Eu preciso colocar aqui no veículo, qual que era o método que ele tinha? Locomover e avisar. Eu vou criar o método locomover. Prop não. Public. Ele é um método que não vai me retornar nada, por isso ele é um tipo void, tá? Ele só vai executar alguma coisa. Ele até me sugeriu ligando aqui, ó, ligar. Vou colocar o ligar. E eu tenho também um void locomover de A a B. Isso aqui ele vai receber então como parâmetro locomover de A a B. E aí ele vai colocar aqui, ele vai imprimir na telinha lá o seguinte: locomovendo-se de A para B. Só que eu quero que ele imprima mais algumas coisas. Eu vou dizer aqui que ele vai se locomover, ó, o veículo modelo de fabricante está se locomovendo de A para B. O que é isso aqui? Isso aqui é uma interpolação, tá bom? No C#. Quando eu tenho uma string, se eu tivesse só isso aqui, sem o cifrão no começo, ele vai interpretar que tudo isso aqui é somente um texto, tá? Quando eu coloco o cifrão, ele vai interpretar que o que estiver entre chaves são variáveis ou propriedades da classe. Você vê que ele recebe como variável, como parâmetro, né, desse método, o A e o B, e ele imprime aqui A e B, mas ele também tem acesso às propriedades da classe, tá? Modelo e fabricante, que serão definidos. Vamos criar lá então
Eu vou criar aqui um carro, então. Carro é igual a new carro. Eu poderia tirar isso aqui. O C# nas versões mais atuais permite que eu faça simplesmente isso, new, novo, porque ele sabe já que é um carro. Eu já defini aqui o tipo de variável como carro. Depois eu vou dizer para vocês o que é variável, tudo isso, tá? Vocês vejam que aqui ele já colocou para mim uma cláusula de using, porque neste arquivo ele não conhece carro, ele só conhece através desse arquivo aqui, dessa cláusula de uso, tá? Aqui ele está reclamando para mim porque ele está dizendo que, olha, eu tenho as propriedades requeridas que não foram declaradas, tá? Eu só vou corrigir aqui, porque aqui ele também colocou como required a quantidade de portas e eu não preciso disso. Aqui também a mesma coisa, não preciso de required para tipos inteiros. Poderia colocar, tá? É que eu não preciso, mas eu poderia colocar para dizer que quando ele declarar um veículo, ele tem que informar potência, capacidade de tanque e outras coisas. Voltamos lá então, aí eu vou fazer assim. Aqui eu vou declarar as propriedades dele. Então a cor dele vai ser azul, o fabricante vai ser Fiat, o modelo vai ser um Uno Mille. Se ele tivesse velocidade máxima aqui, a gente já sabe que seria 500 km por hora. A quantidade de passageiros dele é 5. Quantidade de portas, 4 portas. Não, vamos usar um Uno Mille de 2 portas. Existe um Uno Mille de 4 portas? Não sei. Tipo de câmbio manual. Eu tô aqui tomando atalhos, né? Porque o GitHub tá sugerindo para mim. Eu só tô fazendo aqui, tá bom, gente? Se não fosse o GitHub, eu teria que apertar Ctrl espaço para ele me dar aqui as propriedades, né? Agora eu tô vendo que tem, por exemplo, tipo combustível. Eu vou dizer que é a gasolina. Eu tenho a capacidade do tanque. Eu vou dizer que é 40 litros. E eu tenho aqui a potência, que é igual a potência, ela é um tipo inteiro. Então eu vou dizer que ele é 1. Eu poderia dizer como string, né? Eu acho que é melhor eu declarar ela como string. Então eu vou colocar aqui como required string, tá? Aí eu volto lá. E aqui eu digo que é 1.0. Poderia ser 1.5. Enfim. Bom, carro é igual a new carro. Agora eu quero criar também um veículo não motorizado, tá? Eu vou criar um... Ah, esqueci dos métodos, né? Ele me sugeriu aqui, ó. Vamos chamar o carro ligar e vamos chamar o carro locomover de São Paulo a Rio de Janeiro. E seria bom se ele fosse blindado nesse caso aqui, né? Mas acho que o Uno Mille não ia suportar. Brincadeirinhas à parte. Vamos ver como é que ficou esse código aqui? Então, quando eu executar, ele tem que instanciar essa classe, dizer para ela que esses são os valores das propriedades, ele tem que ligar e ele tem que locomover. No ligar, ele tem que colocar na tela essa linha aqui, ó, ligando, e aí ele tem que dizer que o veículo está se locomovendo, tá? Vamos então rodar essa aplicação. Ele vai colocar numa telinha. E nessa telinha, olha só que legal. Aqui em cima, olha, ligando o veículo. O Uno Mille do fabricante Fiat está se locomovendo de São Paulo, que foi o que a gente especificou aqui, olha, ao Rio de Janeiro, que é o segundo parâmetro. Legal, né? Deu certo. Agora eu quero criar também um objeto do tipo... Qual foi que a gente definiu? Bicicleta. Bicicleta. Ele já criou para mim, eu vou utilizar. Bicicleta de cor vermelha. Fabricante Caloi, modelo, quantidade de passageiros é 1, quantidade de marchas... Não, eu quero uma Caloi de 18 marchas. Possui cestinha? Não vou possuir cestinha na minha bicicletinha não, tá bom? Agora aqui, meio de locomoção é terrestre. Vejam só, meio de locomoção a gente especificou
aqui no veículo não motorizado, mas não especificamos no veículo motorizado. Veja só, se eu quisesse especificar aqui, eu vou ter que duplicar, né? Eu poderia, então, transportar... Isso aqui aconteceu porque no nosso diagrama de classes, a gente definiu assim, né? Eu fiz diferente aqui. Eu fiz aqui o meio de locomoção e aqui não. Eu poderia colocar meio de locomoção aqui também, mas aí vai ficar duplicado. E eu já vi que isso aqui é genérico. Todo veículo vai ter um meio de locomoção. Então eu posso simplesmente transportar aqui do veículo não motorizado, isso aqui, lá para o veículo. Ele é obrigatório, required. Agora aqui, ele vai reclamar também do carro, porque ele está falando que eu não informei. Tudo bem, vamos informar. Meio de locomoção é terrestre. Agora a gente está criando aqui a bicicleta. Está faltando o que aqui? Quantidade de rodas igual a duas rodas. Existe bicicleta de 3 rodas? Eu acho que aquelas que são com 2 passageiros, que vai um atrás do outro, elas têm 3 rodas? Depende, né? Eu acho que tem, não lembro agora. Mas enfim, tá aqui. E a minha bicicleta? A bicicleta ela faz o quê? Ó, o carro, ele vem lá do veículo e se locomove. Então todos eles, tudo que herdar de veículo vai ligar e vai locomover. Mas veja só, hein? Eu não ligo a bicicleta. Então isso aqui tem que tirar daqui. Tá errado, tá vendo? Ó? Isso aqui tem que ir para veículo motorizado. Então só o veículo motorizado é que vai ligar. Se eu vier aqui agora e tentar chamar bicicleta, ponto, ligar, tá vendo que não está aqui, porque ela não tem esse método, tá? Porque ela herda de veículo não motorizado. Ela só tem locomover, que herda lá da classe veículo. E aqui eu vou de São Paulo ao Rio de Janeiro de bicicletinha. Deve ser interessante. Agora aqui no veículo não motorizado, a gente podia criar um método qualquer, né, que só ele tem. Vamos ver. Public void, completa para mim. Pedalar, a bicicleta pedala, né? Não, o veículo não motorizado não, a bicicleta pedala. Tá? Eu vou completar aqui só para copiar. Tá? Aqui seria na bicicleta. A bicicleta poderia ter o método pedalar, né? O que ele está reclamando aqui? Ah, sim, porque eu estou declarando fora, né? Vista. E aqui dentro. Aqui. Agora, o veículo não motorizado, o que ele poderia ter de método aqui? Método de um veículo não motorizado. Não sei. Então eu vou deixar sem nada. Digamos que ele não tivesse mesmo método e eu tinha que definir isso nas classes filhas, né? Pedalando, mas é que eu também quero string A, string P. Pedalando, vou ter que declarar aqui o cifrão, pedalando de A a B. Pronto. Pedalando, então bicicleta, ponto pedalar de São Paulo a Rio de Janeiro. Agora, não faria sentido eu ter lá um pedalar e um locomover, né? Mas vamos deixar isso de fora por enquanto, tá bom? Vamos executar. O carro ligou, né? Ligando, o veículo está se locomovendo. O veículo Caloi, de fabricante Caloi, Caloidei, de fabricante Caloi, está se locomovendo de São Paulo para Rio de Janeiro, pedalando de São Paulo a Rio de Janeiro. Viram como funciona? Não é nada assim de arrancar os cabelos por enquanto. Nas próximas aulas eu vou abordar um pouquinho mais de lógica de programação, algumas coisas importantes aqui na parte antes do código, para que depois, quando a gente vá para o código, isso fique bastante claro, bastante formado na nossa cabeça e seja mais fácil compreender muito bem lá os primeiros passos da programação. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, mais uma vez, não se esqueçam, vou colocar aqui na tela. Curta o vídeo. Por gentileza, mais uma vez, deu um trabalho gigantesco fazer esse vídeo, então eu só peço para vocês, vou colocar na tela, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os novos vídeos e deixe um comentário aí, por favor, deixe um comentário assim, você me ajuda bastante.
Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!